Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal, a mais um momento de reflexão através da palavra que o Senhor me pediu para entregar para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre erros. E para começar, nós vamos ler uma passagem bíblica que está escrita lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 6. E diz assim: Não acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Essa pequena passagem, ela mostra muito, sobre as nossas palavras. Porque quando nós formos falar com uma pessoa, nós não podemos falar nem de mais e nem de menos. Ou seja, nós não podemos acrescentar coisas. É o que nós costumamos dizer, que nós não podemos aumentar a história. Porque às vezes nós presenciamos situações, e quando nós vamos repassar aquela situação que nós vivenciamos ou que nós vimos para outra pessoa, é costume humano de aumentar os fatos. E toda vez que esses fatos eles são aumentados, as histórias podem ser distorcidas. Então, nós não devemos falar aquilo que nós não vimos. Nós só podemos falar exatamente aquilo que aconteceu. Cada um tem a versão da sua história. Quando um casal termina, é importante que os dois lados da história sejam ouvidos. Quando você está em um tribunal, sempre irão existir dois lados. Então, nós precisamos ouvir não somente a posição de uma pessoa que está envolvida em determinada história. Nós precisamos ouvir a versão das duas pessoas, para que então possa se ter um diagnóstico. Como de fato aconteceu a história, aquilo que nós presenciamos, exatamente como aconteceu, nós não iremos repassar, porque nós contamos de acordo com o nosso olhar, Então, isso não significa dizer que você está mentindo. Quando você conta de acordo com o seu olhar, você está dizendo com as suas palavras aquilo que aconteceu. Não significa dizer que você vai aumentar. Então, assim, nessa passagem nós vemos que nós não podemos acrescentar as nossas palavras para que nós não sejamos castigados. Porque a mentira, ela é um pecado. E ele é um pecado dos grandes. Deus odeia a mentira. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Muitas vezes nós cometemos erros, E nós não aprendemos a lidar com esses erros. E nós insistimos em errar, Então, assim, quando nós erramos, nós devemos tirar uma lição daquele determinado erro. Nós devemos aprender a lição daquilo que aconteceu. Porque nós podemos aprender com as nossas próprias dores e nós também podemos aprender com as dores dos outros. E aí as dores dos outros não vão nos causar cicatrizes. Quando nós aprendemos com as dores dos outros, nós não nos machucamos, porque nós já vimos que aquilo não deu certo. Por exemplo, se você cresceu, ao lado dos seus pais durante toda a sua vida, você cresceu ao lado deles e viu que seu pai, ele era uma pessoa que bebia muito, ele era uma pessoa que machucava a sua mãe. Então, naturalmente, quando você crescer, você já tem aquilo dentro de você. Você quando for buscar uma pessoa para casar, no caso da mulher, ela não vai buscar uma pessoa que seja alcoólatra, uma pessoa que demonstre que vai machucá-la. Então, assim, ela aprendeu com a dor da sua mãe. Então, ela não precisa passar pelas mesmas coisas para poder sentir a mesma dor, porque ela já aprendeu com as dores da sua mãe. Então, nós aprendemos ou com as nossas próprias dores ou com as dores dos outros. E eu digo para vocês que aprender com as dores dos outros é melhor do que aprender com as nossas próprias dores. Então, Deus, Ele não quer que nós erremos. Ele não quer que nós pequemos.
Mas o pecado, né, ele faz parte da nossa ignorância. Na Bíblia tem dizendo tudo aquilo que nós não devemos fazer. Mas mesmo assim, por diversos motivos, nós o fazemos. Então, o amor de Deus, ele é um amor grandioso, que ele é capaz de nos perdoar se assim nós nos arrependamos. Mas para que ele possa nos perdoar, é necessário que exista um arrependimento. Então, nós não devemos pecar, nós não devemos acrescentar nada mais às nossas palavras. Devemos sempre falar aquilo que de fato aconteceu. A mensagem de hoje foi um pouco mais rápida, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Tchau!